um ministério que valoriza as suas forças armadas, tá? Valoriza os homens e mulheres de bem de nosso país. Vocês sabem que as pressões são enormes, porque a velha política sempre parece que quer nos puxar para fazer o que faziam antes, né? Nós não pretendemos fazer isso. Parabéns aos homens e mulheres do Brasil que estão aí, civis e militares, pelo patriotismo, pela perseverança e pela garra, né? Se não fosse a determinação de vocês, com todo o apoio da nossa Marinha do Brasil, nós poderíamos, né? A pessoa da Força Aérea, obviamente, o transporte aí, e nós não teríamos atingido esse grau de, não de conhecimento apenas, bem como de poder usufruir do que nós podemos tirar dessa área. A maior reserva de água doce, eu acho que está lá, é uma área próximo ao tamanho do Brasil, riquezas minerais incalculáveis, né, como terras raras, entre outras coisas, e uma biodiversidade completamente diferente. Então, parabéns a todos vocês, parabéns a essa equipe nossa que está visitando aí essa região. Pretendo ir aí, eu acho que conhecer pela internet, por terceiros, tudo bem, mas nada como in loco, para saber como o pessoal vive, para que nós possamos até valorizá-los, né? O Marcos Pontes está nos ouvindo lá de, se não me engano, está em Houston, se não me engano, Estados Unidos. Nós pretendemos, né, fazer o máximo pela ciência, pela tecnologia, pela inovação. O Marcos Pontes tem trabalhado muito bem nessa área. Acho que pela primeira vez, ao longo de décadas, temos um ministro que entende do assunto, é formado pelo ITA, é piloto de caça da nossa Força Aérea, ficou aí muito tempo nos Estados Unidos, na NASA, esteve no espaço. E eu quero cumprimentá-lo nesse momento também pela sua perseverança, pelo seu patriotismo, por ter aceitado ser ministro. Muitos aqui que aceitaram ser ministro foi realmente por acreditar que possamos fazer algo diferente, possamos achar, prezado Onix, o ponto de inflexão para que as pessoas de bem voltem a acreditar nessa pátria maravilhosa que nós temos. Um ministério que valoriza as suas forças armadas, tá? Valoriza os homens e mulheres de bem de nosso país. Vocês sabem que as pressões são enormes, porque a velha política sempre parece que quer nos puxar para fazer o que faziam antes, né? Nós não pretendemos fazer isso. Nós sabemos que aquele caminho está errado. Nós aqui pode até ter um caminho melhor, mas o nosso caminho aqui é diferente do anterior. Já há uma consciência por parte dos parlamentares que nós queremos manter esse ministério técnico, dando liberdade aos respectivos ministros para escolher as suas equipes, que nós devemos sair dessa inanição, desse processo que tínhamos até há pouco tempo. E eu acredito que a maioria dos parlamentares pensa da mesma maneira que nós. Está faltando, para alguns ainda, nós mostrarmos realmente esse caminho. O Brasil tem tudo para dar certo, né? O Brasil, esse povo nosso, é bem acolhido, bem recebido em qualquer lugar do mundo. E nesse momento que vocês estão aí, na Antártica, é um momento de alegria, de satisfação, de orgulho para todos nós brasileiros. Acompanhamos há pouco tempo um episódio lamentável na Antártica, com passamento de colegas nossos, inclusive. Foi superado esse momento, a gente continua ainda solidário aos familiares que ficaram aqui no Brasil, e nós devemos acreditar. O Marcos Pontes está nos ouvindo, tá? Ele teve colega já que perdeu a vida no espaço, e colega dele, inclusive, né, que ele me contou certa vez que nesse voo que deu algo de errado, e o preço foi muito alto, ele estaria presente nesse voo. Então, Deus quis que ele ficasse aqui e viesse nos ajudar com sua bagagem de conhecimento, para que a gente pudesse dar esperança a todos do Brasil e fazer um país diferente do que fizeram até o momento, que, infelizmente, destruíram o nosso país em grande parte.
A Marinha do Brasil finaliza neste mês de março uma etapa importante da reconstrução da Estação Antártica Comandante Ferraz, atingida por um incêndio em 2012 que destruiu quase toda a estrutura. A estação é uma base mantida pelo Brasil na Antártida. A nova estação vai ocupar uma área de 4.500 metros quadrados, quase o dobro do que era antes. Segundo a Marinha, a nova base terá 3 blocos, 17 laboratórios de pesquisa, capacidade para abrigar 65 pessoas. E a estrutura será resistente a temperaturas negativas, nevascas, abalos sísmicos e ventos de até 200 km por hora. Durante uma entrevista coletiva em Punta Arenas, no Chile, o almirante Guida falou sobre a reconstrução da Estação Antártica Comandante Ferraz. Veja como foi. A nossa Estação Antártica Comandante Ferraz, nós estamos nos preparativos da inauguração. A inauguração ela deve ocorrer em janeiro do próximo ano. Este ano nós pretendemos até o final deste mês de março, até o dia 31 de março, terminar todas as obras civis da parte de infraestrutura da estação. A partir daí nós começaremos o comissionamento, que não são só testes voltados para o funcionamento dos equipamentos, e sim nós levamos os equipamentos até o limite, porque é uma área que nós precisamos que esses equipamentos estejam funcionando sempre numa situação próxima às quais eles foram projetados. Então nós não podemos ter falhas nesses equipamentos. Então, durante esse próximo inverno e também no próximo verão, até a entrega da estação, nós faremos o comissionamento dessa estação que, como já foi dito, são esses testes voltados para o funcionamento no limite dos equipamentos. Bem, e agora nós faremos a inauguração da nova infraestrutura de telecomunicações da nossa Estação Comandante Ferraz. Nós tínhamos uma infraestrutura de comunicações, ela era voltada para o lazer, para a comunicação pessoal, mas não permitia, por exemplo, que os pesquisadores passassem os resultados das suas pesquisas, fotos, vídeos, etc. e tal, para suas universidades e aí adiantassem as suas pesquisas. Com essa nova tecnologia, que foi uma parceria da Marinha com a empresa Oi e a Anatel, nós conseguimos melhorar essa tecnologia num nível de 40 mega dedicados à estação, e nós agora podemos levar essa vantagem para os nossos pesquisadores. Fala pessoal, aqui é o Dudu e eu quero falar com você agora sobre como trazer o reino de Deus aqui na Terra. Além disso, nós vamos conseguir fazer coisas que nós não conseguíamos fazer, como, por exemplo, ações de telemedicina e também transmitir alguns dados da estação para o Brasil, como, por exemplo, dados de alarme e que permitirão um monitoramento remoto da estação como um todo. Perguntas? Essa transmissão ela vai ser democratizada para outras instituições, além das faculdades específicas? Todo mundo que estiver na área da Estação Antártica Comandante Ferraz poderá usar essa transmissão, inclusive 4G. Por exemplo, quando você chegar lá, você vai poder usar o 4G com o chip da Oi tranquilamente, ligando para o Brasil sem problemas. Você poderia falar um pouquinho mais sobre essas ações de telemedicina? Na realidade, nós não tínhamos a banda dedicada para comunicações na estação, ela só permitia que nós fizéssemos comunicações pessoais, limitadas, bastante limitadas, e algumas ações administrativas. Como nós ampliamos essa banda para 40 mega, isso vai permitir com que, por exemplo, nós hoje temos um médico lá e ficam 16 pessoas passando o inverno na estação. Nós não temos condições de chegar na estação. Então, alguma emergência, esse médico poderá ser orientado, por exemplo, pelo Hospital Naval Marcílio Dias, para que nós possamos resolver o problema da pessoa, ou pelo menos melhorar, mitigar o problema da pessoa, do enfermo. Para aquelas pessoas leigas mesmo, gostaria que o senhor pudesse explicar o que leva o Brasil a investir tantos milhões nessa estação, reconstruí-la, o que pode trazer de retorno para o brasileiro? Bem,
Eu acho que isso é importantíssimo. A sua pergunta é fantástica e é fundamental. Primeiro, nós temos um investimento. O Brasil, ele é um dos 29 membros consultivos do Tratado da Antártica. Eu gosto sempre de contar uma historinha que eu acho que é o começo dessa grande necessidade do Brasil estar lá. Quando eu era assessor parlamentar do gabinete do comandante da Marinha, eu tive a oportunidade de fazer uma viagem dessa, de parlamentares, trazendo os parlamentares aqui. Nós trazemos muitos parlamentares aqui para visitar a Estação Antártica, porque o programa ele depende fundamentalmente de verbas, e essas verbas, uma grande parte delas, vem de emendas parlamentares individuais dos nossos parlamentares, né? E esse parlamentar, que era da bancada ruralista, perguntou para mim: comandante, o Bling é um sistema de gestão online que te ajuda a administrar o seu negócio de forma simples e rápida, tornando a gestão da sua empresa uma tarefa muito mais fácil. Com o Bling, você poupa tempo e ganha dinheiro. Quer ver como isso acontece? Com ele você emite e envia notas fiscais para seu cliente, fazendo os cálculos de impostos de forma automática. Integre o seu comércio eletrônico às melhores plataformas de e-commerce do país. Organize o estoque controlando a movimentação de itens. Interaja com o sistema de entrega dos correios, imprimindo etiquetas e gerando código de barras para enviar e rastrear todas as suas vendas em apenas um clique. Com o Bling, você também pode gerenciar as suas vendas, comissões e vendedores, além de criar e enviar. Tá muito bacana, muito bonito isso aqui, mas para que o Brasil tem que estar aqui? Falei, o senhor tem uma fazenda? Tenho. Se chove na sua fazenda, é graças à Antártica. A Antártica é um continente, ele é 1,6 vezes o tamanho do Brasil, e ele é o grande regulador térmico do nosso planeta, não só do hemisfério norte, do hemisfério sul, como do nosso planeta. Toda a parte de circulação marítima, etc. e tal, ela é influenciada fundamentalmente pela Antártica. Agora nós estamos entrando nos períodos das frentes frias no Brasil. As frentes frias, elas nascem na Antártica, tá? Então, o primeiro aspecto é a regulação térmica, né? A parte climática, etc. e tal, nós conhecermos o continente como regulador térmico. Segundo, em termos de... A Antártica, ela foi parte de um grande continente e se separou desse continente, assim como a América do Sul, tá? E a Oceania e a África, né? E dentro dessa separação, toda a constituição de crosta, ela é uma constituição semelhante à da América do Sul, da Oceania, da África. Então, todas as riquezas que o Brasil tem, a Antártica também tem, tá? Hoje, dentro do Tratado Antártico, está congelada a possibilidade de nós fazermos a exploração dessas riquezas, mas nós não sabemos por quanto tempo isto estará congelado. Eu vou dar também um exemplo. A principal riqueza e a riqueza mais aparente da Antártica é a água. 70% da água do planeta Terra está na Antártica. Nós nascemos e vivemos ouvindo falar que o Brasil era o grande manancial do mundo em termos de água. Na realidade, o grande manancial do mundo em termos de água é a Antártica. No Brasil, a água está mais livre, está mais fácil de explorar. Então, se nós pensarmos na água como commodity, que um dia será, nosso grande contendor será a Antártica. Então, nós temos que influenciar se, por exemplo, esta água ou esta riqueza ela será explorada ou não. Hoje, todo o sistema do Tratado Antártico ele é muito voltado para a tecnologia, tá? E nós temos que discutir, para a ecologia, né? E nós temos que discutir o que é bom para o Brasil. Se é bom preservar a Antártica ou se é bom explorar a Antártica. E para isso é importante que a gente tenha direito a voto e a veto no Tratado Antártico. E nós só teremos direito a veto no Tratado Antártico se nós fizermos pesquisas consistentes na Antártica. Para nós fazermos pesquisas consistentes, nós temos que ter navios que apoiem essas pesquisas, né? Temos que ter uma estação que apoie essa pesquisa, uma estação que seja a casa brasileira na Antártica. E, por último, uma coisa que é pouco conhecida na Antártica, e
por todos, mas que cada vez mais a gente vê pesquisas, é a parte de biodiversidade. Por exemplo, a Fiocruz, ela está entrando no ProAntar agora, com diversos interesses. A Fiocruz é uma entidade nacional que é extremamente respeitada e dá resultados há mais de 100 anos. Então, só esse interesse da Fiocruz no nosso programa, no Programa Antártico, por si só já demonstra o potencial biológico que a Antártica tem. Por exemplo, uma coisa que eu aprendi lá na Fiocruz, nós temos uma dependência muito grande de importação de material que faça anticongelante para algumas cirurgias. E tem alguns organismos na Antártica que têm esse material ou que tem essa capacidade anticongelante e que pode ser explorada. Então não é só o que a gente possa vir, é o que já está latente e presente lá no nosso continente. E por fim, eu acho que também tem vamos dizer assim, a parte que nós podemos dizer que é a parte voltada para a proximidade. Do Brasil na Antártica. O Brasil, a Antártica está no nosso entorno estratégico. A nossa base na Ilha Rei Jorge, ela está mais próxima de Porto Alegre do que Porto Alegre está de Porto Velho. Então é muito importante que a gente esteja presente dentro do nosso entorno estratégico. Vencida a etapa da estação, qual será a prioridade do ProAntar e que aspecto, em que ponto entra essas gestões dos senhores em relação ao Congresso para buscar mais verbas a projetos depois de consolidado o projeto, essa reconstrução da estação? Bem, nós já fizemos, a prioridade seria a construção de um novo navio polar com capacidade de quebra-gelo. O navio polar Almirante Ari Rongel, navio de apoio oceanográfico Almirante Ari Rongel, ele já está numa situação já bem precária, ele já tem alguns anos de vida e nós precisamos substituí-lo. Nós já conseguimos, com o apoio do Congresso e com o apoio do Executivo, recursos para fazer um novo navio de apoio antártico. Nós estamos iniciando o projeto e a gente espera que nos próximos anos nós já tenhamos um novo navio de apoio antártico com uma capacidade pequena, mas já de quebra-gelo. Um navio que é IP6 é um termo técnico, mas está dentro do Código Polar com a capacidade de quebrar gelo de até 1 metro, um gelo de 1 ano, de até 1 metro de espessura. Quanto que é o gasto, mais ou menos? Cerca de 500 milhões de reais esse navio. Agora eu gostaria de saber como é que vai funcionar a viagem. A gente saiu da redação, pelo menos eu especificamente, a gente sai com muita curiosidade, de um ambiente totalmente nosso. O que o senhor pode detalhar para a gente em relação tanto a essa primeira travessia, com a Dona Fase, e depois também pelo mar no retorno? A logística do Programa Antártico ela é muito complicada, porque primeiro a Antártica ela escolhe as pessoas que vão poder visitá-la. Toda a dependência é da condição meteorológica. A primeira parte da viagem é uma travessia no Hércules C-130 para a ilha, já na Ilha Rei Jorge, para a base de Frei, que é uma base, Eduardo Frei Montalva, é uma base chilena que tem uma pista de pouso. Lá vocês irão embarcar em um dos navios que fazem a pesquisa antártica, o navio polar Almirante Maximiano ou o navio de apoio oceanográfico Ari Rongel. Correção, navio de apoio oceanográfico Ari Rongel ou o navio polar Almirante Maximiano. Contrário. Então nós embarcaremos lá nos navios e por lá nós iremos à Estação Antártica Comandante Ferraz. Lá vocês poderão conhecer a Estação Antártica Comandante Ferraz e ver um pouquinho do trabalho que é feito no dia a dia. Infelizmente, nós já estamos numa fase de retração da operação. Esse é o último mês que nós podemos operar com os nossos navios lá, porque agora vem o inverno
e o mar começa a congelar. Vocês já vão ver bastante algumas áreas congeladas e muitos icebergs. Então, nós temos que retrair com os navios. Então, é por isso que nós não vamos ficar mais tempo. Mas vocês terão tempo de conhecer toda a nossa base e toda a nossa possibilidade de pesquisa, né? Os nossos pesquisadores a grande maioria já retornou, alguns retornarão nesse voo de vocês. Seu primeiro nem... Esse quebra-gelo vai possibilitar mais missões? É a extensão do período de missão. Com certeza nós conseguiremos estender o período de missão. Por exemplo, o navio Arirongel, há 2 anos, ele ficou cerca de uma semana parado aqui nos canais chilenos, aguardando para ir para a Antártica, porque o Drake ainda estava congelado. Se nós tivéssemos um navio com a capacidade de quebra-gelo que nós estamos projetando, nós poderíamos fazer a viagem com tranquilidade. Então, a nossa expectativa é que o período de exploração na Antártica ele possa aumentar mais 15 dias no início e mais 15 dias no final, que faz 1 mês, que é bastante coisa para a gente. A gente que já opera cerca de 5 meses aqui na Antártica, passará a operar mais 6 meses, cerca de 6 meses. O senhor comentou a importância, né, de manter a base, até justamente para um futuro do tratado, para se é bom preservar ou explorar a Antártica. Tem uma previsão de quando essa decisão será tomada? Na realidade, isso aí já vem sendo estudado há algum tempo. O tratado ele é de 1959, começou a ser estudado em 1959. Em 1991, nós tivemos uma definição que foi o início da discussão do Protocolo de Madrid. Em 1989, se discutiu um tratado de exploração da Antártica. Essa discussão ela foi bem ao limite, se chegou a um consenso, mas 2 países não assinaram. E no Tratado Antártico, há necessidade de consenso. Por isso que eu falo que o direito do Brasil é a voto e a veto. Nós que falamos tanto em entrada no Conselho de Segurança, dentro do Tratado Antártico, nós fazemos, entre aspas, parte do Conselho de Segurança, né? Porque temos direito a veto, porque há necessidade de ser, vamos dizer assim, haver o consenso completo. Então, 2 países não assinaram essa convenção que permitiria a exploração restrita dos recursos antárticos. E depois foi se discutido por cerca de 8 anos um protocolo que tem o nome de Protocolo de Madrid. Esse Protocolo de Madrid congelou todas as explorações por 50 anos. Então, em 2048, nós pensaremos em rediscutir isso daí. Então, nós temos que saber o que é bom para o Brasil, se é preservar ou explorar. Hoje, pela experiência que o senhor tem, o senhor acredita que é melhor preservar ou explorar? O que a União entende? Hoje, o protocolo, hoje que a gente vê nas discussões do Tratado Antártico é que o viés preservacionista ele tem mais força. Agora, tem determinadas áreas que são áreas de exploração, que não são áreas de exploração mineral, como, por exemplo, um dos assuntos também muito tratados lá é a exploração turística. Os senhores podem ver aqui que fora diversos navios, alguns desses fazem turismo antártico. Tem uma empresa que sai daqui de Punta Arenas, uma empresa aérea que leva pessoas para a Ilha Rei Jorge e lá elas embarcam em turismo antártico. Então, esse aspecto também é muito discutido dentro do Protocolo de Madrid. Ou seja, a exploração da Antártica não é só exploração de bens minerais. É a exploração também do turismo, a exploração de outras coisas. Exploração biológica. Ok? Perfeito? Então tá. Bom, tá?
Eu que agradeço a presença de vocês, a possibilidade da gente divulgar o nosso trabalho, nosso programa. Desejo a todos uma excelente viagem. Eu acho que vocês vão passar por um lugar que é bastante interessante. Teve uma colega de vocês, que era do Ministério da Defesa, que me fez uma pergunta que não saiu daqui, né? Eu vou falar para vocês. Comandante, qual é a experiência do senhor? Como é que o senhor poderia definir a experiência de ir à Antártica? É o lugar mais próximo, dentro da Terra, de estar em outro planeta. Né? Então, os senhores vão, dentro da Terra, estar num lugar que parece outro planeta. Tá? Muito boa sorte, curtam bastante, vai ser uma experiência inesquecível para vocês. Tá? Obrigado.